Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Investor Day da Iochpe Maxion, tá? Não sei se é assim que se pronuncia, mas eu acho que é um nome um pouquinho diferente. É uma líder global, né, na venda de rodas, né, para veículos leves e veículos mais pesados. Então elas têm dois segmentos aí, seria veículos leves e veículos mais estruturais, de uma carroceria mais pesada. Ela tem presença geográfica no mundo todo, tá? Então assim, seguindo aquela dinâmica de Investor Day, eu acho que é muito interessante porque fala sobre alguns números financeiros, né, que é o que a gente acompanha mais do ponto de vista de investimento, de valuation, para saber se o nosso investimento vai dar um retorno. E também entender o negócio da empresa também, né? Porque não adianta a gente investir só porque a empresa financeiramente bem, né? Mas é um modelo de negócio que não é sustentável, um modelo de negócio que não é vantajoso para nenhum stakeholder, né? Então, pessoal, peço para vocês deixarem o like aí, se inscreverem no nosso canal, seguir nossa página no Instagram e deixar um comentário aí se tiver alguma dúvida, alguma crítica ou até mesmo alguma sugestão, tá? Conto com o apoio de vocês. Desejo Feliz Natal também para vocês, né? Que já passou. Inclusive, estou gravando esse vídeo aqui no Natal, né? E vamos lá, então. Então, a gente vai falar sobre o Investor Day da Iochpe Maxion, tá? Que foi divulgado agora em dezembro também, né? Então, a gente vem pegando aí alguns Investor Days foi divulgados recentemente. Deixa eu botar aqui. Então, sobre a Iochpe Maxion, tá? Código de negociação dela, tá? Para quem não sabe, deixa eu pegar aqui. É MYPK3. MYPK3. Ela tem um valor de mercado de cerca de 1,8 bi, tá? Tá aqui MK, tá? De Market Cap, Market Value, tá? 1,8 bi. Então, apesar dela ter uma presença grande, tá? Assim como eu fiz um vídeo recentemente na Metal Leve, tem outras empresas do setor aí, dessa indústria, a Tupi. A Tupi acho que eu nunca fiz de vídeo, né? Não, já fiz vídeo da Tupi também, empresa muito boa também, resultados fortes. Inclusive, o vídeo que eu falei, o resultado deve vir mais forte em 2023, né, da Tupi. Essas empresas, apesar de ter presença muito forte, ó, tem um valor de mercado baixo, tá? Só que um problema dela, que a gente vai ver mais adiante, é o endividamento e o CAPEX, tá? Então, vamos prosseguir. O modelo de negócio deles é bem interessante, ó, 53 milhões de rodas produzidas por ano, média dos últimos 5 anos. Líder em componentes estruturais, né? Então esses componentes aqui de rodas, né? Esses aros, nas Américas. Estratégia alinhada com as tendências na transformação da indústria. Maior produtor de rodas do mundo. Ó, do mundo, tá, pessoal? Do mundo. 32 plantas em 14 países, né? 49 nacionalidades de colaboradores, né? Receita líquida de 9,9 bi e o EBITDA ajustado de 1,5 bi. E aqui foca em inovação, desenvolvimento sustentável. Só que assim, o problema é esse setor, como é um setor mais industrial, as margens também são mais baixas, tá? Então a margem bruta, apesar de ter uma receita alta, assim, a margem bruta não é tão forte. Então a presença global, então a gente vê aqui, ó, a presença maior aqui no Brasil, né? Bem mais forte aqui no Brasil, mas tem presença nos Estados Unidos, tem presença no México, aqui na Europa, né? Bem forte, aqui na África um pouquinho menor, na Ásia também, no Oriente Médio um pouquinho menor, né? E aí, essa daqui basicamente segmentos, né? Eu falei veículos pesados, mas é veículos comerciais, tá? Que é esse CV aqui, ó. CV, veículos comerciais, veículos leves, LV. Tem até aqui também, ó. Esses rodas, né? Para veículos comerciais ou veículos leves é de laranjinha. Então a gente vê que tem ao redor do mundo todo. Escritório é o azulzinho. Então a gente vê que tem o escritório aqui nos Estados Unidos, mas não tem no México. Tem mais escritórios aqui no Brasil, né? Do que em outros lugares do mundo. Apesar de ter aqui também para a Europa. Na Ásia também. E falando dos componentes estruturais, né, que não são só rodas, né, aqueles aros, componentes aí associados à roda são esses escurinhos aqui de pretinho. A gente vê que não tem tanta presença, né, mais aqui nas Américas, esses componentes estruturais. Então as divisões deles, né, rodas de aços para veículos comerciais e máquinas agrícolas, né, eu falei veículos pesados porque se encaixa, né. Estampado para veículos leves comerciais, aí a gente vê aqui essas estruturas aqui de aço, de metal, roda de aço e alumínio, mais uma estrutura aqui, e langarino de chassis para veículos comerciais. Esse estrutura aqui pesadinha aqui de aço, né? Então, produtor, né? Primeiro produtor de rodas para veículos comerciais, 37% de participação global, excluindo China por conta de ajustes aí, Covid, enfim. 43% de participação nas Américas, 47% de participação na Europa,
Excluindo China também porque tem competidores lá, né? Produtor de rodas, né? O primeiro para veículos leves, 24% de participação global, excluindo China. 50% de participação nas Américas, 36% de participação na Europa. Então a gente vê que o market share deles é muito forte, né? Top 10 produtor de roda de alumínio para veículos leves no mundo, né? Longarina para veículos comerciais também nas Américas em primeiro, né? A gente vê que nas Américas ele parece que não tem imbatível, né? Então histórico comprovar de crescimento e resiliência, né? Então a origem da companhia, segmento madeireiro, tá? 1980, a gente vê que a companhia é muito antiga, tá? A diversificação das atividades, setor financeiro e industrial, 1940, anos 90, foco em autopeças, equipamentos ferroviários. Em 84, a listagem do BMF Bovespa, tá? Início de 2000, criação Maxion segmento ferroviário, né? Aí fizeram algumas aquisições aqui em 2019, e uma planta industrial na China em 2008, novo mercado aqui em 2008 também. Aí 2010, alguma aquisição e ativos lá no México, aquisição aqui no Brasil também de empresa de chassi. Enfim, várias aquisições que eles foram fazendo. Então, uma empresa que teve um crescimento orgânico, mas também a construção da planta aqui em 2019, na Índia, né? Índia também tem... Ainda vai impulsionar provavelmente o crescimento, ainda tem uma perspectiva muito boa, muitas empresas aí investindo na Índia, pesado. E construção da planta aqui também na China, né? Então a gente vê aqui que China também, né? Eles estão apostando. E 100 anos, tá? Da IOSP Maxion, né? Em 2018. Então é uma empresa aí que tem um histórico muito longo, né? Inovação, eu estou falando aqui de algumas tecnologias que eles fizeram aqui para reduzir. Tecnologia da produção de roda de alumínio leve com custo competitivo. Roda de aço para caminhões mais leves do mundo. Então isso aqui é melhor desempenho do caminhão. Capacidade de design. Carro autônomo, ó, eles já estão investindo também. Roda de aço mais leve, mais brilhantes, mais competitivas. Primeira solução de conectividade de roda totalmente integrada na indústria. Primeira solução conectividade de roda totalmente integrada, roda flexível com a Michelin, longarinas para veículos elétricos. Então a gente vê que a empresa está olhando para o futuro também, né? Base de bateria em alumínio, análise de simulação estrutural, tecnologia, bastante tecnologia mesmo utilizada aí pela empresa. Relacionamento de longo prazo com os clientes, então a gente vê que não tem uma forte concentração, até tem aqui nos 1, 2, 3, 4, de repente nos 4, o primeiro cliente tem uma concentração um pouquinho maior, né? Mas bastante diversificado, tá? E marcas fortes, né? Ao redor do mundo. Né? Aqui, ó, top 1 cliente em 2021 foi 12,7%. Top 5, 45,4%. Ó, tem marcas mais pesadas aqui também, a Porsche. Enfim, são diversas marcas ao redor do mundo. Essa apresentação daqui, né? Depois eu posso até abrir aqui de 2022, né? Foi de... Eles botaram 9 meses de 2021. Eu não sei se tá certo, porque esse Investor Day foi feito agora, tá? Quer ver? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui de novo, só para confirmar para vocês. Mas ele foi feito agora em dezembro. Ah, não, esse Investor Day é antigo mesmo, é de 2021. Então eu vou abrir depois para complementar essa apresentação aí, o resultado de 2022, tá? Principais destaques, né, que foi 2021, né? Então isso aqui é só para ressaltar, né? Investor Day 2021, não foi feito agora em 2022. Pelo menos não achei no site deles. Receita líquida deles, ó, aumento de 67%, mas aqui 2020, completamente não recorrente, lucro bruto cresceu também, né? Margem bruta a gente vê, né? Por mais que cresça a receita, a margem bruta é de 13,4%. Então, se você quer investir nesse setor, mas setor industrial é assim, tá? A própria VEG, tá? A VEG tem margem bruta que não é tão alta não, tá? Metal leve, né? Metal leve, que é leve 3. A própria Tupi. Mas isso não quer dizer que as empresas são ruins, tá? Ó, a empresa dando lucro, EBITDA ajustado. Só que a dívida líquida sobre EBITDA, que eu falei lá no início do vídeo, ó, bem altinha, tá? Não sei, depois a gente vai comparar como é que tá agora em 2022. E esse é um grande problema, porque a empresa, ela distribui, né? Distribui dividendos, né? Vou botar uma setinha aqui para vocês. Dividendos, setinha para cima. Então, para quem quer buscar dividendos, é uma empresa boa, tá? Só que tem uma dívida alta, tá? Então, a setinha para cima também, dívida. E não investe tanto dinheiro assim, até investe, né? A gente vê que o modelo da fábrica dela é tão grande, mas poderia investir mais, tá? Não investe tanto proporcionalmente em capex. Então, o que acontece? Se a gente olhar a cotação da empresa veio, meio que andou flat, né, nos últimos anos, né? Se a gente botar aqui uma escala aqui, a cotação ficou assim, oscilando, e ficou meio flat, né?
Por quê? Porque a empresa não está investindo tanto quanto deveria em CAPEX, está distribuindo muito dividendo e não está amortizando a dívida. Então o mercado enxerga isso aqui, tá? Que a empresa está alavancada, que a gente está vendo ali, está distribuindo, então para quem quer dividendo, ok. Só que assim, se investisse mais em CAPEX, ou se reduzisse esse endividamento, o mercado de repente enxergaria melhor, tá? Porque esse CAPEX geraria mais retorno aí de projetos e essa alavancagem tornaria a empresa menos arriscada, né? Recuperação do mercado global, né? Algumas previsões aí, eu nem sei mas se concretizou aqui em 2022, né? Mas a gente vê que a tendência é uma subidinha, 9%, 7%, até 2024, né? Veículos leves, veículos comerciais. Ele já tem uma tendência um pouquinho menor, né, para 2024, mas para 2022 era mais ou menos flat, e 2023, 8%, né? Por terem mais exposição à crise de semicondutores, lá, veículos comerciais. E sucessiva redução em 2021 só na crise de semicondutores também. Então a gente vê que foi muito impactada aqui, né? Essa indústria aí por conta de semicondutores. Desempenho operacional e ainda não normalizou, tá? Os semicondutores. Desempenho operacional da IOSP Maxion, receita por região. Então a gente vê aqui, América do Sul é bem mais forte, né? Até a Europa aqui, né? Europa 32%. Ó, aumento da participação na receita de 21 para 29, somente pela forte desempenho de veículos comerciais. A América do Norte é porque somando, né? América do Sul com a América do Norte, as Américas ficam em liderança, né? 28% da receita, a América do Norte, em componentes estruturais. Europa, presença bem forte também, né? Região com maior impacto de parada dos clientes pela crise de semicondutores. E Ásia e outros ainda é 10,4%. Então ela tem um potencial aqui para ganho, né? Para upside aqui na Ásia, mais outros, né? Ó, por conta das plantas da Índia, né? E da China também, que eles votaram aqui, né? A gente vê, 2020 fica muito distorcido, né? Porque 2020 foi muito impactado, né? Mas a gente está vendo aí, depois a gente vai ver 2022 como é que foi. Componentes estruturais, então a gente vê aqui, né? Veículos comerciais, componentes estruturais, veículos leves, é um pouquinho mais, bem inferior, né? Rodas de aço, veículo comercial, roda de aço, veículo leve, e roda de alumínio, né? Veículo leve, e roda de aço, veículo leve. Então não tem roda de alumínio para veículos comerciais, né? A gente vê aqui que em 2021 teve um crescimento aqui, né? Componentes estruturais. Aqui também, para veículos comerciais. Roda de alumínio de veículo leve caiu. Roda de aço também caiu. E aqui roda de aço de veículos comerciais subiu um pouquinho. Por segmento, né? A gente vê aqui que veículos leves ganham disparado. Mas quase proporcionalmente, né? Veículos comerciais também bem, né? Até subiu aqui bem, ó. Foi bastante impactado, que a gente viu, né? O impacto foi maior por conta dos semicondutores. Veículos leves estava dominando aqui o mercado, mas 2021 teve uma recuperação forte. Aqui por divisão, né? Então a gente vê que roda é a principal, depois componente estrutural. A gente vê que já subiu aqui, também foi impactado aqui, né? Por conta dos semicondutores. E a empresa, ó, por conta dessa alavancagem, por conta dessa pressão também que teve em 2020, ó, deu prejuízo e depois veio dar o lucro. Mas a margem, ó, 4,5%. Então tem margem apertada, tá? O EBITDA também não é lá grandes coisas, né? Então a gente vê que tem uma redução forte, tá? De 14,8% para 4,5%, por conta de alguma despesa, por conta do resultado financeiro. Alguns impairments ó, que eles tiveram aqui também. Ó, os 9 meses de 2021 foram beneficiados principalmente pelo ganho na venda de terreno nos Estados Unidos e pelo ganho líquido judicial de ICMS e na base do PIS/COFINS. A dívida líquida, olha só a alavancagem deles, até assusta um pouquinho, né? A alavancagem deles sempre em patamar muito alto. Tudo bem que eles têm até uma gestão muito, um setor até que é perene, né? Mas olha como é que ficou em 2020, ó. Pandemia, Covid, eles ressaltaram aqui, ó, mesmo assim, ó. Ó, entrou em níveis assustadores, ó, só foi começar a recuperar agora, tá? Então isso daqui que precifica a empresa e faz a empresa andar meio de lado, tá? Porque a empresa não gera tanto caixa, tá? Frente à receita. Tem uma alavancagem alta e aí, consequentemente, está distribuindo dividendo ao invés de reduzir essa alavancagem ou até mesmo investir em projetos, né? Com mais força do que está investindo. A dívida dela é basicamente em euro, tá? Em euro e dólar, mas tem uma parte em reais, mas essa parte aqui pesa mais por conta da nossa moeda, que é muito desvalorizada, né? Custo da dívida, ó. A gente vê que a taxa básica lá de fora é baixa, né? Até subiu um pouquinho, falta de inflação. E aqui no Brasil pesando por conta de CDI, né? E o problema, ó, eles até reduziram aqui de 2020 para 2021. Mas a gente vê que a dívida de curto prazo é até pesadinha, 33%, tá?
E a de longo prazo, 67%. Normalmente essas empresas têm alavancagem alta, às vezes é um pouquinho ruim, né? Porque isso daí prejudica o resultado financeiro da companhia, mas o resultado deles, geralmente essas empresas são a dívida de longo, quase totalidade de longo prazo. A da IOSP não, ó. Tem uma parcela grande, em 2020 até era maior, né? Eles devem ter feito uma renegociação, era 2,3 anos e subiu para 4,1 anos. Isso aqui pode afogar o capital de giro da empresa. Aí fala um pouquinho de sustentabilidade, declaração de sustentabilidade, redução de carbono, alguns rates da empresa, ó. Rating deles não é nem tão alto, tá? Mas aqui comparando com a indústria, né? Um pouquinho maior, segurança hídrica também. Aqui mais alguns ratings. Meio ambiente, falando da estrutura deles. Ó, quer priorizar CAPEX para economia e sustentabilidade. Enfim, nada muito específico aí que pode reduzir financeiramente os gastos da empresa, né? Cadeia de suprimentos, emissão de gases, estranhamento, Turquia. Aí falando de alguns lugares aí deles, água potável, tratamento de efluentes. Acho que isso daqui não é tão interessante, né? Projeto da Índia, projetos sustentáveis. Social também, acho que não é tão importante, né? Toda empresa fala muito disso, né? Vamos lá, vamos lá. Passar um pouquinho. Diversidade e inclusão. Governança, né? A empresa, ela tem uma governança boa, tá? Tem um comitê de auditoria externa, né? Geralmente essas empresas têm, né? Principalmente novo mercado, conselho fiscal independente, conselho de administração, diretoria executiva, uma auditoria interna. Então, ó, integrante do novo mercado. Aqui tem uma proteção maior para os acionistas minoritários, tá? Tem alguns comitês, conselheiros, enfim. Segue o regulamento do novo mercado, né? Então aqui as companhias, falando um pouquinho das companhias que cumprem ou não cumprem o Código Brasileiro de Governança, né? 54 práticas recomendadas aí. Maioria cumpre, não, poucas pessoas não cumprem, né? Poucas empresas. Algumas cumprem parcialmente. Taxa média de aderência 58%. Enfim, e eles falando aí um pouquinho, enfatizando aí que eles cumprem certinho, né? Compliance. Acho que basicamente foi isso, tá? Investor Day. Deixa eu só pegar aqui agora os números de 2022. Foi mais interessante para a gente acompanhar os negócios da empresa, né? Relatório de administração. Ver se mudou muito. Agora frente a 2021, né? Então vamos lá. Aqui os release de resultados de relatório da administração terceiro trimestre de 2022, tá? A mensagem do CEO. O terceiro trimestre foi caracterizado por um cenário de incertezas ainda, né? Econômicas, geopolítica mundial, nível de inflação em patamares historicamente elevados, destaque para custo de energia na Europa. Do ponto de vista setorial, observamos a recuperação dos volumes de produção do segmento de veículos leves, apesar da manutenção dos gargalos, interrupção na cadeia de abastecimento, né? Principalmente de semicondutores. Então a gente vê que ainda está mantendo, né? Gargalo em semicondutores, que eu tinha falado. Produção de veículos leves, excluindo China, segundo a consultoria, apresentou crescimento de 25,6%. Em relação ao mesmo período, e o segmento de veículos comerciais apresentou um crescimento, excluindo China, de 17,5%. Excluindo China por conta desses lockdowns, né? A China tem particularidades específicas aí. E aí eles também montaram uma planta lá. Nossa receita operacional cresceu 20,5%, né? Crescimento bom, tá? Crescimento de empresa de crescimento, apesar de ser gigante, tá? O problema são as margens, né? 4,3 bilhões, atingiu um novo nível recorde. Segmento de comercial continua com participação relevante de 48,1%. Então a gente vê que já teve um crescimento, né? Veículos comerciais não estava tão grande, sofreu muito na pandemia, no início da pandemia. Apesar de faturamentos expressivos, as margens operacionais da empresa foram negativamente impactadas. Ó, então as margens delas já não são tão fortes. Defasagem entre o custo de estoque de matéria-prima comparado com os preços de venda na América do Norte. Menor eficiência operacional em algumas regiões, né?
por parada de produção não programada, aumento importante de custo de energia, principalmente na Europa, né? Então a gente vê lá que teve impactos políticos, né? Geográficos, geopolíticos, impactos da inflação, né? Aí aqui todas as empresas. Estamos trabalhando internamente, então a margem dela, ó, EBITDA 362 milhões, mas a margem caiu, a gente viu lá que estava em quase 15%, caiu para 8,4%, né? Lucro líquido, né? A empresa dando lucro, mas redução. Mas aqui nem falou da margem, né? Com margem de 11, o EBITDA o EBITDA caiu aqui para... Ué. Aqui nos 9 meses, né? Caiu para 11,3%, né? Aqui nos 9 meses que era 14,7%, né? Então não caiu tanto assim, né? Não está em 11,3%. A alavancagem financeira, nos últimos 12 meses, 12,27 vezes. Então, já voltou a subir, ó. Frente aqui ao segundo tri, mas reduziu até a frente do terceiro tri de 2021, né? Que estava em 2,81 vezes. O endividamento eles reduziram. Devido à geração de caixa operacional. Apesar do desafio da parada de produção não programada, estamos na trajetória de redução de estoques, então eles estão com bastante estoque lá, né? Então isso afeta o capital de giro. Então está uma posição de caixa robusta de 1,6 bilhão. Ou liquidez total, considerando todas as linhas de crédito, né? Isso aqui é mais endividamento, tá? Essas linhas de crédito aqui, por mais que eles estejam considerando. Aí falando de índice de liquidez, né? Fomos reconhecidos, a montadora, aí falando mais um pouquinho dele. Destaques. Aqui já viu um pouquinho, né, dos destaques eles falando. Vamos lá. Aí aqui, veículos, as linhas, né, veículos leves, veículos comerciais. A gente vê aqui que nos 9 meses onde cresceu, né, veículos leves, 6,3%, veículos comerciais 5,7%, né, aqui nos 9, na América do Norte, aqui no Brasil, né, na América do Norte também, na Europa que veículos leves caiu um pouquinho, veículos comerciais, caiu não, subiu um pouquinho, veículos comerciais subiram um pouquinho mais. Receita operacional, CPV, a gente tem uma DRR meio resumida, né? Então olha só o CPV, ó, como subiu, 28,8%, mais do que a receita nos 9 meses. 9 meses até subiu um pouquinho, bem pouquinho a mais, né? 31,8%, 29,2%. Mas só isso daí já pressiona bastante, né? A margem bruta, ó, caiu uns 2 pontos percentuais quase, tá? As despesas operacionais eles controlaram um pouquinho, tá? Tem alguns resultados aqui, né, que entra como receita operacional. E o lucro operacional até cresceu, né, mas a margem caiu também na mesma proporção da margem bruta, né, a margem operacional. Resultado financeiro, ó. Olha só o que a alavancagem fez, ó. A dívida cresceu, né, os juros pagos cresceu muito, né, de um ano para o outro, ó, 372 milhões, tá? Então só isso daqui, o lucro operacional, ó, cerca de 30% quase aqui, ó, comendo do EBIT. É muita coisa, tá? Um endividamento comer 30% aí do que você gera de caixa, eu acho muita coisa, tá? Mesmo assim, a empresa gerando lucro, mas faz parte do setor, tá? Essas margens aí mais apertadas. Aí falando aqui receita por segmento, consolidado, um pouquinho do CPV aqui. Aí eles até falam que, né, que foi o aumento das matérias-primas, do preço, né? Maior volume de produção, paradas não programadas, impactos de inflação. Aqui falando esses resultados, essas receitas operacionais que eles tiveram aqui, que não fazem parte do negócio da empresa, reembolso de seguros, ganho de exclusão da base de ICMS, do PIS e COFINS, enfim. E algum resultado aqui de equivalência patrimonial, né? De participações societárias deles aí embaixo da companhia, né? Aí algumas empresas aí deles mesmo, faz parte deles mesmo, né? Vamos dar uma olhada aqui. Eles têm até uma depreciaçãozinha alta também, tá? Aqui, ó. Então acho que vale até a pena depois dar uma olhada. Na DFC, né? Uma depreciaçãozinha alta, né? 366 milhões. Aí eles falam que o resultado financeiro, principalmente com o aumento da taxa de juros do Brasil e no exterior, e pela maior posição de caixa carregada pela companhia. Mas aí não justifica muito, né? Porque eles distribuem muito dividendo. Ó, os investimentos atingiram 121 milhões no terceiro tri de 2022 e 334 milhões
nos 9 meses. Depois a gente vamos dar uma olhada, guardar esses números aqui para dar uma olhada no DFC, tá? 334 milhões de investimentos. Ah, eles têm um caixa grande, um endividamento bruto aqui de 6,2 bi, aqui, ó. Basicamente de passivo não circulante, né, que é de longo prazo, né, 79,5%. Então eles aumentaram, né, essa parcela aí de longo prazo, né? A gente viu lá que no passado estava muito de curto prazo, né? Então isso daí é interessante. Vou dar uma olhada aqui, ó. Aí falando das ações, né, a gente vê que as ações... Aqui é o ano de 2021, né? Nem dá pra fazer essa análise aqui do ano de 2021. Vamos ver se aqui eles botam DFC, eu nem sei se bota DFC. DRE, a gente já deu uma olhadinha. Balanço patrimonial. Aqui eles não botam DFC não. Deixa eu ver se eu consigo pescar aqui. Que aí vocês... Que a gente pode dar mais uma olhada de mais uma informação aí para completar essa apresentação aí deles. Sobre o Investor Day, sobre o release, né? Uma análise mais completa, né? Então as demonstrações não botam no release de resultados, tá? Então isso aqui é interessante a gente acompanhar. Será que eu consigo pular aqui, ó? Tá na página 7. Vamos lá. Então, aqui do ponto de vista do regime de caixa nem tem tanta depreciação aqui, né? 52 milhões, né? Resultado de equivalência patrimonial vem até como negativo aqui. Ó, algum efeito aqui que ainda não saiu, né? De juros, mas em algum momento vai ter impacto. Tem algumas contas a receber aí, ó. Mas não vou entrar no mérito aqui de analisar tudo, né? De capital de giro a gente vê 433 milhões. Então a gente viu lá que os investimentos foi 330 milhões mais ou menos, né? Aqui é caixa líquido, né? Então olha só quanto que sobra por conta desse capital de giro, né? Caixa líquido, né? Muito pouquinho, né? Praticamente nulo. Ano passado não sobrou nada, né? Ficou negativo. Né? 6,01. Por conta de pagamento de juros, ó. 123 milhões. Pagamento de juros, mais 92 milhões. Aí o capital de giro bem pesadinho, né? Teve um crédito aqui de ICMS que ele teve que excluir. Ainda vai entrar mais pagamento de juros aqui no futuro, tá? Mas eu queria ver aquele fator, né? Então eles tiveram mais ou menos lá que eles anunciaram 300 e poucos milhões de investimento, né? Aquisição, aqui não sei de onde que eles tiraram aqueles valores, né? Mas se a gente pegar aqui aquisição de bem do ativo imobilizado, 89 milhões, aquisição de bem tangível, 902 mil, quase nada. E teve alguma redução de capital em controladas, ou aumento, né, de capital aqui que saiu dinheiro aqui, né? Nas controladas deles. Somando aqui, não... Deve entrar esse investimento aqui, deve pegar alguma coisa aqui do capital de giro, talvez, né? Ó, por conta desse aqui, ó. Conta a receber de clientes, 320 milhões, exatamente 320 milhões. Não sei de onde que eles tiraram esse valor. Mas se a gente pegar, ó, esse valor aí, 320, né, por volta de 300 e poucos milhões, e comparar aqui com calma aí, caramba aí, deu uma travadinha aqui. Cadê? Pagamento de dividendos. Então a gente vê aqui que 200 milhões, né? Então assim, não é muito proporcional, né? A empresa pagar 200 milhões, sendo que ela tem uma dívida imensa que está impactando ali, só de dívida, ó. Pagamento de juros aqui de debênture, 123 milhões, 92 milhões aqui também. O Capex, né, se a gente arredondar aí, chegou também aqui, ó. Aqui deu 90 e pouco, 150, né, arredondando, 150 aqui de Capex, mais capital de giro, daria um valor até mais alto do que eles botaram lá. Mas um pagamento de dividendo com essa dívida alta, um capex não tão alto, né? E tendo captação, né? Pegando mais empréstimo aqui, mais dividendo, mais captação, parece que está pegando. Se financiando para pagar dividendo, né? Ó, teve que amortizar aqui uma parte, ó. Amortização de empréstimo principal, 553 milhões.
Tá? Que ele captou aqui, sobrou 300 e 200 foi para dividendo, né? Então, assim, não é muito interessante, às vezes o mercado enxerga essas coisas, tá, pessoal? Então, acho que era basicamente isso daí que eu tinha para falar, tá? É uma empresa interessante, tá? É uma empresa que tem uma estrutura aí muito bacana, um modelo de negócio muito interessante. Tá no novo mercado, só que eu acho que esse modelos aí deles de captação, de financiamento, talvez não é o melhor modelo que eles deveriam estar adotando. Talvez deveriam reduzir essa alavancagemzinha, porque o resultado financeiro a gente viu que é muito forte deles. Talvez deveria investir mais com o pé no chão nesses projetos, né, de maneira mais firme. Né? A gente viu lá que tem algumas fábricas na Índia, na China, que devem dar um resultado forte, mas a empresa vem sofrendo aí nos últimos anos, até desde a pandemia. Aí teria que pegar o histórico lá para trás, mas a cotação vem andando de lado há um bom tempo já. Então parece que ela vem adotando essa postura. E aí, em determinado momento, se essa dívida começar a apertar muito ela, ela vai ter que fazer emissão de ação e aí prejudica mais ainda os cotistas, né? Que já não está vendo as ações valorizadas e vai sendo diluído, tá? E não prejudica só em valorização das ações, prejudica até para quem quer receber dividendos, tá? Essa diluição, se a empresa fizer essa diluição. Pessoal, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma, tá? Se vocês tiverem alguma crítica, alguma sugestão, comenta embaixo, alguma dúvida, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal e segue nossa página no Instagram, os links vão estar na descrição do vídeo. Valeu, Feliz Natal para todo mundo aí!